Olá, bom dia. Hoje é Giro de Notícias, Carla Mello e Mitinho. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. Hoje é o 210º dia do ano. Faltam 155 dias para o fim do ano. Hoje a lua tá cheia e ela não nos traiu. Ou seja, os peixes podem estar menos ativos porque está com 100% de visibilidade. Agora os indicadores financeiros. O dólar comercial tá 5,14, uma subidinha de 0,14%. O euro R$ 65,49. O grama da prata continua R$ 9,44. Tá quente, tá quente. (31°), Porto Nacional. Palmas, 33°. Araguaína, 31°. Paraíso do Tocantins, 31°. Gurupi e Miracema do Tocantins, 33°. Guaraí, 31°. Crixás, 32°. Cristalândia, 33°. Dianópolis, 31°. Taguatinga, 32°. São Félix do Tocantins, 33°. E Conceição do Araguaia, 32°. Hoje é Dia Internacional do Tigre. Hoje é dia do Lázaro, da Maria Bethânia, da Marta Bethânia, do Olavo II da Noruega, do Papa Urbano II. E neste dia, no ano de 2021, a Estação Espacial Internacional gira temporariamente fora do controle, movendo a estação 45 graus fora de atitude. Imagine se fosse 90 graus fora de atitude. Após o mau funcionamento do motor do módulo russo Nauka. Em 2019, uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira, Pará, deixa 57 mortos. Em 2015 foi lançado aí o Windows 10. Em 2025, os astrônomos anunciaram a descoberta do planeta anão Eris, localizado nos confins do Sistema Solar. E em 2000, toma posse em Cabo Verde o governo chefiado pelo primeiro-ministro Gualberto do Rosário. Agora a gente tem as notícias. Estado prevê contrato de quase R$30 milhões para monitoramento eletrônico em prédios públicos, socioeducativas e administrativas. O contrato, previsto para 60 meses, visa modernizar a segurança em diversas instalações do Estado. A fonte da notícia é g1.globo.com. Enfermeira vítima de feminicídio se trancou em banheiro para tentar escapar do ex-marido. Suspeito é morto em confronto com a PM em Palmas. Em Palmas, na noite de 27 de julho de 2026, uma enfermeira foi vítima de feminicídio em casa. Ela tentou se proteger trancando-se no banheiro, mas o ex-marido invadiu o imóvel e a matou. O suspeito foi encontrado horas depois em uma mata e morreu em confronto com a polícia militar. Regalias a presos e movimentação de R$2,6 milhões. O que se sabe sobre afastamento de policiais penais e movimentar R$2,6 milhões em esquema de estelionato? A fonte da notícia é g1.globo.com. Enfermeira com medida protetiva é assassinada pelo ex-marido em Palmas. Suspeito morre em confronto com a PM na mesma noite.
Em Palmas, em 27 de julho de 2026, enfermeira de 45 anos, com medida protetiva, é vítima de feminicídio após ex-marido pular muro. Suspeito morre em confronto com a PM na mesma noite. A fonte da notícia é g1.globo.com. Temperatura pode chegar a 37 graus Celsius em Palmas ao longo da semana, na última semana de julho de 2026, com temperaturas máximas podendo atingir 37 graus Celsius. A umidade do ar varia, tocantinense. A fonte da notícia é G1. Temperatura pode chegar a 37 graus Celsius em Palmas ao longo da semana, na última semana de julho de 2026, com temperaturas máximas podendo atingir 37 graus Celsius. A umidade do ar varia, exigindo cuidados com a hidratação e proteção solar na capital tocantinense. A fonte da notícia é g1.globo.com. Suspeito de assassinato em Praia de Palmas é preso após polícia divulgar cartaz de procurado em Lagoa da Confusão. Ele é suspeito de esfaquear Sandy Patrício na orla da Praia da Graciosa após discussão. A fonte da notícia é g1.globo.com. Justiça anula concurso público de Nova Olinda em 2021 por irregularidades. Em 2026, Justiça do Tocantins anula concurso de Nova Olinda realizado em 2021. Ministério Público apontou falhas graves na aplicação das provas, determinando nova seleção em 3 meses. A fonte da notícia é g1.globo.com. Homem é condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro de vulnerável no interior do TO. Em Araguaçu, Tocantins, um homem de 22 anos foi sentenciado a 13 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável contra uma vítima que sofreu abusos por 5 anos, a partir dos 5 anos de idade. A fonte da notícia é g1.globo.com. Enfermeira, mãe e servidora pública. Quem era a vítima de feminicídio na região sul de Palmas? Em 2026, a região sul de Palmas foi palco de um chocante feminicídio. Morgana Vieira Monteiro, enfermeira e servidora pública dedicada, foi assassinada pelo ex-marido, Lelito Tavares Barbosa, que morreu em confronto com a polícia. A fonte da notícia é g1.globo.com. Uma mulher morre e 2 pessoas ficam gravemente feridas em acidente de trânsito em Campos Lindos, Tocantins. Uma colisão com motocicleta Honda Pop 110 matou Marilene Cavalcante Rocha e deixou Otoniel Marinho e Isaine Marinho gravemente feridos, investigando causas do acidente. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. Caminhão sai da pista e bate em poste na TO 080, perto de Palmas. Bateu em um poste e na grade da Ponte Siqueira Campos, na ribanceira do Lago de Palmas. O motorista deixou o local antes da chegada do resgate, enquanto um ocupante foi arremessado da cabine e sofreu ferimentos leves. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. João Silva de Souza, de 51 anos, suspeito de matar Sandy Patrício Pereira Costa, foi preso nesta segunda-feira, 27, após quase 1 ano foragido da justiça. 51-year-old João Silva de Souza, suspeito de homicídio, é preso em Lagoa da Confusão, Tocantins, após quase 1 ano fugindo após matar Sandy Patrício Pereira Costa em Palmas, orla da Praia da Graciosa, em 10 de 8 de 2025. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br. Homem de 22 anos, condenado a 13 anos e 4 meses por estupro de vulnerável em Araguaçu, Tocantins. Menor de idade, 5 anos, vítima. Agressor de 22 anos, condenado com 13 anos, 4 meses de reclusão em regime fechado, em Araguaçu, Tocantins. Sentença de 2026 faz valer agravantes e indeniza R$20. A fonte da notícia é www.portalalnorte.com.br.
2 homens foram presos preventivamente nesta terça-feira, 28, durante a segunda edição da Operação Nacional Rede Carga, em Araguaína. Araguaína, 28 de julho de 2026. 2 homens, 29 e 35 anos, AAC e RDFC, foram presos preventivamente na segunda edição da Operação Nacional Rede Carga, no setor Nova Araguaína e Jardim Esplanada. Roubos na BR-153, próximos a Wanderlândia, com armas. A fonte da notícia é www.portalnonorte.com.br. Operação Ilícitos Mercatos investiga contrabando de cigarros eletrônicos em Palmas. Em 28 de julho de 2026, em Palmas, a polícia detém na Operação Ilícitos Mercatos suspeitos de contrabando e venda clandestina de cigarros eletrônicos. Investiga a lavagem de dinheiro sem divulgar identidade ou itens apreendidos. A fonte da notícia é www.portalnorte.com.br. Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão de não pequenas células. Usado em pacientes EGFR após terapia-alvo e quimioterapia à platina. Decisão amplia opções. Pode chegar ao SUS após Conitec. A fonte da notícia é g1.globo.com. Brasil terá primeiro centro de próton-terapia, técnica de precisão contra o câncer. Paciente do SUS, porém, ainda vai esperar anos. Em 2026, o Brasil anuncia o primeiro centro de próton-terapia na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com financiamento de 132,6 milhões da FINEP. Pacientes do SUS só terão acesso em 2030, permanecendo dependência de aprovação do SUS. A fonte da notícia é g1.globo.com. Anvisa aprova registro de 5 novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida. Anvisa, em 29 de julho de 2026, aprova registro de 5 novos medicamentos emagrecedores injetáveis à base de semaglutida, aumentando a concorrência no mercado e a expectativa de maior acesso. A fonte da notícia é g1.globo.com. Mercurocromo, o remédio tóxico que quase todo mundo usava para machucados de crianças. Em 2026, lembrar de mercurocromo, o antisséptico vermelho que marcou os cuidados infantis no Brasil, revela como a Anvisa retirou 25 anos atrás a perigosa merbromina, substituindo-o por água e sabão e protegendo a saúde pública e o meio ambiente. A fonte da notícia é g1.globo.com. Iraque pede reunião urgente de segurança após ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. 20 confirmados mortos. Em coletiva em Bagdá, o primeiro-ministro Ali Al-Zaidi convoca reunião de segurança após bombardeios coordenados de Estados Unidos e Arábia Saudita contra alvos apoiados pelo Irã no leste do Iraque, deixando 20 mortos no dia 29/7 de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Quanto café é saudável tomar por dia? Estudo indica consumo associado a menor risco de doenças do coração. Uma revisão científica publicada pela Associação Americana do Coração afirma que consumir até 400 mg de cafeína, cerca de 5 xícaras de café americano, é geralmente seguro e pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, ataques cardíacos e AVC. No Brasil, esse limite equivale a 3 a 5 xícaras de café coado por dia, dependendo da intensidade da bebida. O estudo destaca que os benefícios estão ligados especificamente ao café, não a outras fontes de cafeína, como refrigerantes ou suplementos. O tipo de preparo também importa. Cafés filtrados apresentam menor risco de elevação do LDL, enquanto cafés não filtrados, como o expresso, podem aumentar esse colesterol. Embora a cafeína promova alertas, pique de curto prazo, a tolerância varia individualmente, e excesso pode causar palpitações, ansiedade ou insônia. A pesquisa ainda precisa de mais estudos para entender a influência de diferentes fontes de cafeína e as variações entre indivíduos. A fonte da notícia é g1.globo.com.
Remédio revolucionário contra o HIV ainda é inacessível a medicamentos para a injeção de lenacapavir, um tratamento de 6 meses, runners, que pode revolucionar a profilaxia do HIV. O acesso ainda é limitado e caro em muitas regiões. Este medicamento, que age no capsídeo viral, elimina a necessidade de adesão diária, oferecendo proteção superior e melhor aceitação pela comunidade de risco. Em 2026, a Gilead entra em acordo com o Global Fund para distribuir gratuitamente lenacapavir a até 2 milhões de pessoas. Mas muitos países, especialmente na América Latina, permanecem excluídos. Especialistas destacam que, mesmo com baixa dosagem, o impacto na redução do HIV depende de preços acessíveis, distribuição eficiente e identificação de grupos de alto risco. Enquanto possíveis modelos na África Sul mostram que 2 a 4% cobertura pode reduzir 12 a 18% das novas infecções em 10 anos, a prevalência global só se beneficiará se a distribuição for ampliada e a adesão mantida em comunidades vulneráveis. A fonte da notícia é g1.globo.com. Bolívia apreende 189 quilos de ouro em jatinho de empresário brasileiro. Bolívia apreende 189 quilos de ouro de 77 barras, valor estimado em 120 milhões de reais, embarcadas em jatinho de empresário brasileiro. A apreensão ocorreu no Aeroporto Internacional Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, em 22 de julho de 2026. A fonte da notícia é g1.globo.com. Estados Unidos renovam estado de emergência contra o Brasil por mais um ano. O ESA renova emergência nacional contra o Brasil. Medida, em vigor desde 2025, visa proteger interesses americanos ante ações do STF e governo brasileiro, sem novas sanções. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Durigan chama Milei de palhaço após críticas à economia brasileira. Em entrevista à Rádio Jornal, no dia 27 de julho de 2026, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, respondeu a críticas do presidente argentino Javier Milei sobre a confiança na economia brasileira, chamando-o de palhaço. Durigan argumentou que o Brasil tem risco país mais baixo, desemprego e inflação em mínimos históricos, recorde na balança comercial e safra alta, enquanto a Argentina enfrenta índices de risco de 443 pontos base. Ele ressaltou que ainda há desafios, principalmente juros elevados que afetam agricultores, famílias e turnos, bem como o alto endividamento. Milei, que visitou o país 2 semanas antes e apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro, criticou a política argentina, nomeando o risco Cuca e risco Lula e até descreveu o ministro do STF como lixo careca. O episódio sinaliza a troca de acusações entre os ministros de finanças dos dois lados da fronteira e destaca a tensão entre os modelos econômicos vigentes. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula diz que guerreiras do K-pop mostra a força da Coreia no Brasil. Lula, em declaração conjunta com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, destacou o impacto de doramas e K-pop no Brasil, citando a animação Guerreiras do K-pop como exemplo da força cultural coreana. Ele ressaltou o crescimento de alunos de coreano nas universidades e centros culturais brasileiros e o papel do cinema coreano em ampliar narrativas locais. No Palácio da Alvorada, os dois enfatizaram a necessidade de diálogo, respeito e multilateralismo para a paz e desenvolvimento. A visita inclui menção às sessões da Mostra de Cinema Coreano e ao encontro de primeiras-damas para fortalecer laços culturais. Além disso, foram assinados memorandos sobre minerais críticos, terras raras e cooperação em segurança e inteligência artificial, posicionando os países em busca de novos mercados frente às tarifas norte-americanas. A mensagem global de Lula aponta que a cooperação e a cultura são pilares para relações globais baseadas na colaboração, não na imposição. A fonte da notícia é
www.poder360.com.br. Por que a construção de uma ponte na Coreia do Norte tem preocupado autoridades na Ucrânia? Em 2026, a ponte rodoviária que une Kasan, na Definition Rússia, a Tumangang, na Coreia do Norte, atravessando o rio Tumen, já está concluída. Autoridades e analistas ucranianos temem que o corredor facilite o transporte de tropas e equipamentos militares rumo à Ucrânia. A fonte da notícia é g1.globo.com. Rússia acusa fundador do Telegram de facilitar terrorismo ucraniano e emite mandado de prisão internacional. A acusação surge em 2026, após falha em remover conteúdos tidos como terroristas. Seu paradeiro é desconhecido. A fonte da notícia é g1.globo.com. Proposta da FIFA para atrair investidores privados para a Copa do Mundo gera polêmica na Europa em 2026. Em 2026, a FIFA propõe atrair investidores privados para suas competições, incluindo a Copa do Mundo, com um plano para gerar mais de 10 bilhões de dólares, gerando críticas da UEFA e do primeiro-ministro britânico. A fonte da notícia é g1.globo.com. Terremoto no Japão. Sobreviventes que escapam festivos, outros relatam cenário de pânico. Após terremoto de 7,1, shopping no sul do Japão desaba. 8 sobreviventes e 3 mortos rescindidos. 13 fatalidades. Em 29/7 de 2026, equipes japonesas enfrentam pânico e vazamento de gás. A fonte da notícia é g1.globo.com. Imagens mostram destruição no interior de shopping que explodiu durante terremoto no Japão no dia 30. Terremoto de magnitude 7,1 em Kumamoto, Japão, na terça, 28/7 de 2026, causa explosão e destruição em shopping. Equipes de resgate buscam desaparecidos. A fonte da notícia é g1.globo.com. Porta-voz da Argentina minimiza críticas de Milei a Lula. Buenos Aires, 28 de julho de 2026. Porta-voz da presidência argentina tenta amenizar as ofensas de Milei a Lula, classificando-as como diferenças ideológicas, em meio à tensão diplomática entre Brasil e Argentina. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Nicarágua quer ampliar mandato presidencial de 5 para 7 anos. Na Nicarágua, em 28 de julho de 2026, a Assembleia Nacional propõe estender o mandato presidencial de 5 para 7 anos renováveis, em meio a debates sobre estabilidade, segurança e paz no país. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Tribunal condena vítima de agressão por agressão em vídeo viralizado em 2026. Vídeo de agressão em 2026 viraliza e revolta internautas. Mas STJD usa áudio de rede social para julgar e condenar a própria vítima em decisão controversa. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Vídeos e fotos mostram destruição causada por terremoto de magnitude 7,1 no Japão. Um terremoto de magnitude 7,1 abalou o sul do Japão na manhã de 28 de julho de 2026, deixando um rastro de destruição na ilha de Kyushu. Imagens aéreas revelaram prédios parcialmente destruídos, ruas inundadas de escombros e a crista de fumaça de houver e riscos de incêndios em áreas afetadas. Entre os alvos, o shopping Aeon Mall em Kashima, Kumamoto, sofreu danos significativos. As autoridades registraram dezenas de feridos e mobilizaram equipes de resgate para áreas onde houve quedas de energia, danos a estradas e pontes destrutivas. O governo lançou uma força-tarefa para coordenar os trabalhos de recuperação e alertou sobre a possibilidade de novos tremores fortes nos próximos 3 dias. A região, situada no Anel de Fogo do Pacífico, é altamente suscetível a vibrações sísmicas devido à intersecção de múltiplas placas tectônicas.
A fonte da notícia é g1.globo.com. Veja o momento que terremoto de magnitude 7,1 atinge o Japão. Um terremoto de magnitude 7,1 abalou o Japão na madrugada de quinta-feira, com epicentro próximo à costa do Hokkaido. As primeiras medições indicaram forte vibração que chegou a 8,8 metros em Breeding. Autoridades divulgaram que não há perigo imediato de tsunami, pois o ponto crítico está longe de grandes corpos d'água. Algumas áreas urbanas registraram rachaduras em edifícios e quedas de objetos, porém não há relatos de fatalidades no momento. Bombeiros e equipes de socorro já estão patrulhando e avaliando danos. As autoridades pedem cautela enquanto esforços de monitoramento continuam. A fonte da notícia é g1.globo.com. Imagens aéreas mostram destruição causada por terremoto de magnitude 7,1 no Japão. Um terremoto de magnitude 7,1 abalou a ilha de Kyushu, no sul do Japão, deixando cidades inteiras atingidas por colapsos. As imagens aéreas revelam prédios desabarem, casas destruídas e pessoas feridas. Um alerta de tsunami foi inicialmente emitido, porém retirado algumas horas depois, com estimativas de menor risco de deslocamento de água. A região continua em alerta máximo, enquanto equipes de resgate e reconstrução mobilizam. A fonte da notícia é g1.globo.com. Terremoto de magnitude 7,1 atinge Japão, derruba prédios e deixa mortos e feridos, causando a queda de prédios, a queda parcial do shopping Aeon Mall, em Kashima, e deixando 50 pessoas feridas, segundo autoridades locais. Embora a contagem oficial de mortos ainda não tenha sido divulgada, relatos indicam vários óbitos no centro comercial, com pessoas presas sob escombros. O tremor, com profundidade de apenas 10 quilômetros, desencadeou 4 sucilos de magnitudes entre 4,4 e 5,6 e gerou cortes de energia, incêndios e danos a estradas e pontes. A primeira-ministra Sanai Takaichi declarou que o país continua avaliando os danos e estabeleceu uma força-tarefa de emergência, enquanto a agência meteorológica japonesa, JMA, emitiu e depois cancelou um alerta de tsunami de 1 metro. A queda de energia afetou milhares de residências e a JR Kyushu suspendeu serviços, inclusive trens Shinkansen. Até agora, não há relatos de abalo em usinas Tandok, mas autoridades advirtam que a possibilidade de outro grande terremoto nos próximos 3 dias permanece real. A fonte da notícia é g1.globo.com. Apenas 1 em cada 3 norte-americanos apoia a guerra contra o Irã, mostra a pesquisa. Governo Trump pede mais dinheiro para a guerra contra o Irã. A pesquisa Reuters-Ipsos revelou que apenas 33% dos americanos apoiam a guerra contra o Irã, enquanto 69% consideram que o presidente não esclareceu bem os objetivos militares. O enquete, que cobriu 1.246 adultos, indica que a aprovação de Trump subiu para 37%, ainda abaixo de 40%, e que 23% dos independentes preferem candidatos democratas. A guerra tem acentuado os preços da gasolina e pressionado o Partido Republicano nas prévias das eleições de meio de mandato. Enquanto a Casa Branca mantém a postura de impedir um arsenal nuclear iraniano, Trump faz questão de não basear decisões em pesquisas voláteis. O cenário coloca o presidente e o Partido Republicano em posição vulnerável diante dos eleitores, que questionam a razão da intervenção e o custo doméstico. A fonte da notícia é g1.globo.com. Rússia diz que a ameaça da Ucrânia deve ser eliminada de uma vez por todas. A reportagem relata que, em 28 de julho de 2026, a Rússia declarou que a ameaça da Ucrânia deveria ser eliminada definitivamente, enquanto ao mesmo tempo anuncia um novo ataque contra a capital ucraniana, Kiev. O porta-voz do Kremlin afirmou que os ataques ucranianos contra a infraestrutura de países aliados, incluindo os gasodutos Nord Stream na Alemanha e navios iranianos no Mar Cáspio, representam terrorismo e precisam ser anulados. Kiev nega a autoria dos ataques aos gasodutos, mas confirma que a ofensiva sobre navios iranianos ocorreu.
Militares russos e ucranianos comentam algos de mortes e feridos em batalhas recentes, incluindo 4,5 anos de guerra, com ataques por drones que resultaram em 5 óbitos russos, 10 na região de Zaporíjia e 10 mortos na Ucrânia durante um bombardeio de drones perto de Kiev. A escalada de retaliações e contestações continua a retomar a tensão entre as duas potências, enquanto a Rússia reforça a promessa contínua de apoio. A fonte da notícia é g1.globo.com. RD do Congo tem 1.000 novos casos de ebola em 10 dias. O número de casos confirmados de ebola na República Democrática do Congo subiu para 3.200, com 1.405 mortes, segundo dados governamentais divulgados em 26 de julho de 2026. O surto, iniciado em 15 de maio, está concentrado na província de Ituri, onde cerca de 90% dos casos ocorrem. São 1.000 novos casos em apenas 10 dias, excedendo os 2.000 casos já estabelecidos antes de 15 de julho. O vírus Bundibugyo é responsável pela infecção, ainda sem uma vacina disponível. A Organização Mundial da Saúde, OMS, mantém o alerta, salientando o risco de disseminação global baixo, mas monitorando atentamente a situação na região. A fonte da notícia é poder360.com.br. Terremoto de 7,1 atinge Japão e aciona alerta de tsunami para ondas de até 1 metro na Baía de Ariake. A magnitude 7,1 terremoto atingiu a província de Kumamoto, no sul do Japão, no dia 28 de julho de 2026. A Agência Meteorológica do Japão confirmou o tremor e emitiu um alerta de tsunami para ondas de até 1 metro na Baía de Ariake e no mar de Yatsushiro. O governo acionou o sistema de resposta a emergências, enviou alertas às prefeituras de Kyushu e instalou a sala de contramedidas no Centro de Gerenciamento de Crises. A primeira-ministra Sanai Takaichi convocou uma força-tarefa para avaliar danos, coordenar resgates e divulgar informações atualizadas. Autoridades orientaram a população a evitar áreas costeiras e permanecerem vigilantes a novos tremores, confirmando que as usinas nucleares não apresentaram anormalidades. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos declarou que Havaí e a Samoa Americana não correm risco de tsunami. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Protesto sobre óleo de soja dá tração para a oposição em Taiwan. Mais de 200.000 pessoas ocuparam a capital para protestar contra o escândalo de óleo de soja contaminado, com benzopireno 4 vezes acima do limite legal, em 1.300 toneladas concentradas em fabricantes de alimentos desde abril. O governo DPP foi criticado pela lenta investigação e alegada omissão de nomes, enquanto o KMT organizou o protesto exigindo desculpas públicas e a demissão do ministro de Alimentos. O evento ocorre antes das eleições locais de novembro, oferecendo ao KMT chance de reduzir a popularidade do DPP e conquistar cargos de prefeitos, preparando a base para um possível retorno à presidência em 2028. O prefeito de Taipei, Chiang Wan-an, se destacou no discurso, gerando visibilidade e fomentando especulações sobre sua candidatura. A repercussão também pode intensificar a relação Taiwan-China, já que o KMT já demonstrou aproximações com Pequim. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. TST mantém condenação de call center que não coibiu atos obscenos contra condenação de call center. R$10.000 em danos morais à funcionária que presenciou colega masturbando. Empresa falhou em prevenir, mantendo o ambiente tóxico. Decisão final em 2026 no Tribunal Superior. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. IA falha ao degravar audiência e leva juiz a errar valores devidos a trabalhador. Em 2026, na 10ª Vara do Trabalho de Maceió, erro na transcrição automática da audiência levou o juiz a calcular R$800 mensais ao trabalhador. Depois corrigido, atribuiu R$1.150, reforçando que a gravação audiovisual deve prevalecer. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Mendonça autoriza PF a rastrear patrimônio de Vorcaro no exterior. Em 29 de julho de 2026, o ministro André Mendonça, do STF,
autorizou a Polícia Federal a rastrear os bens de Daniel Vorcaro que estão no exterior, em meio a investigações sobre fraudes no Banco Master, permitindo cooperação internacional. A fonte da notícia é www.migalhas.com.br. Mulher acha lagartixa em iogurte e é indenizada em R$ 8.000 em Minas Gerais. Mulher encontra lagartixa em pote de iogurte morango da Itambé e recebe indenização de R$ 8.000 em Minas Gerais. 28 de julho de 2026. Tribunal confirma a responsabilidade da fabricante, destacando que falha na qualidade não exige culpa, mesmo após laudo favorável ao consumidor. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Moraes pede explicação de Bolsonaro sobre vídeo com IA no STF. Exige que defesa de Bolsonaro, preso em 2026, esclareça a autorização de vídeo de IA. A ação pode impactar regime de prisão e gerar multa para a campanha de Flávio. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Moraes cobra PGR sobre depoimento cancelado de Flávio Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes pede manifestação da PGR sobre o cancelamento do depoimento do senador Flávio Bolsonaro, investigado por calúnia contra o presidente Lula. PGR tem 15 dias para responder. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Moraes dá 48 horas para Daniel Silveira explicar vídeo com Portinho em 28 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para Daniel Silveira se manifestar sobre o descumprimento de medida judicial após vídeo com apoio à reeleição do senador Carlos Portinho. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Eleição de Flávio causa mais preocupação que reeleição de Lula, de julho de 2026, revela que 46,6% dos brasileiros temem mais a eleição de Flávio Bolsonaro do que a reeleição de Lula, que preocupa 44,6%. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Casos de Covid-19 voltam a crescer na China em julho. China registra ressurgimento da Covid-19 em julho de 2026, com a subvariante NB.1.8.1 predominando. Autoridades classificam a onda como moderada e pedem calma à população, enquanto a doença volta a ser a mais prevalente. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. FGTS verwijst deze vrijdag uit naar de uitbetaling van 13 biljoen reales bij. De Raad van Bewakers van het FGTS komt op zaterdag de 28 juli 2026 bijeen om te bepalen. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50% e Lula por 48%, diz BTG Nexus. Segundo a pesquisa BTG Nexus, divulgada em 27 de julho de 2026, 50% dos eleitores afirmaram que não votariam em Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, para a presidência, enquanto 48% fazem o mesmo em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O levantamento contou com 2.004 entrevistados de 16 anos ou mais em todo o Brasil, apresentando margem de erro de mais ou menos 2% e nível de confiança de 95%. É a maior taxa de rejeição obtida até hoje. Feitura da pesquisa foi realizada logo após o anúncio dos Estados Unidos de uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros, fator que pode ter influenciado a polarização. O estudo, registrado no Flows Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 01489/2026, custou R$ 164.888,89, financiado com recursos próprios. Esses números apontam para uma trajetória de campanha desafiadora, tanto para o maestro de Rodrigues quanto para o ex-presidente,
refletindo a crescente divergência na opinião pública antes das eleições de 2026. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Gasolina com mais etanol preocupa por durabilidade de motores. O aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% E30 para 32% E32 pode acarretar danos a longo prazo a cerca de 4,7 milhões de veículos. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. O aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% E30 para 32% E32 pode acarretar danos a longo prazo a cerca de 4,7 milhões de veículos. Quase todo o risco foca em carros e motos movidas exclusivamente a gasolina, especialmente modelos antigos, importados ou de alta performance. Os ensaios aprovados no CNPE abordaram apenas a viabilidade técnica imediata, não medindo desgastes ou corrosões que só aparecem após meses de uso. O Ministério de Minas e Energia defende que a mistura é segura, mas que testes de durabilidade serão realizados apenas para a futura E35. Em decorrência disso, o MPF entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do E32, alegando falta de análise de impacto e de estudos de longo traço. Enquanto tanto o setor de combustíveis quanto os fabricantes clamam por mais investigação, a implementação permanece programada para 1º de agosto de 2026. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Lula é desaprovado por 63% e aprovado por 30% no Acre, diz pesquisa. A Real Time Big Data divulgou hoje, 27 de julho de 2026, um levantamento com 1.600 entrevistados no Acre, que aponta que 63% da população desaprova o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto apenas 30% o aprovam. Além disso, 48% dos respondentes considerou o desempenho do presidente ruim ou péssimo, 26% avaliou como regular e 22% como ótimo ou bom. O estudo, realizado entre 22 e 25 de julho, tem margem de erro de 2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR 08086/2026, o levantamento custou R$ 24 mil e foi financiado com recursos próprios da empresa. Os resultados refletem uma polarina no apoio a Lula em região onde a coalizão esquerda enfrenta forte oposição. A pesquisa Borst fechou com dados que sugerem que a aprovação do presidente continua sendo um desafio no Acre. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Vídeo de IA ironiza Flávio e faz Bolsonaro pedir voto para Lula, que escolheu a candidatura presidencial. O clipe, criado como sátira, um vídeo original exibido na convenção do PL na última semana, apresenta Bolsonaro reconhecendo ser uma simulação feita com IA e criticando a presença de Flávio no escândalo do Banco Master. Em tom irônico, o personagem declara que seu filho é fantoche e que tudo está jogado no ventilador quando se trata das suas propostas. O vídeo termina com Bolsonaro recomendando aos eleitores votarem em Lula, alegando que o presidente A já sabe governar e não venderá o Brasil para os Estados Unidos. O conteúdo rapidamente viralizou, gerando discussões sobre a autenticidade de conteúdos gerados por IA e suas implicações na política brasileira. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Quem é esse cara? Diz Lula sobre Javier Milei. Durante a visita ao Itamaraty para receber o presidente da Coreia do Sul, Lula respondeu de forma irônica às críticas de Javier Milei sobre ele, questionando quem é esse cara. Milei havia divulgado no sábado uma série de ataques políticos, incluindo a chamada Risco Lula, e chamado o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca. Essas declarações aumentaram a tensão entre Brasília e Buenos Aires. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores solicitou consultas ao embaixador do Brasil na Argentina e convocou o hosting do argentino no Brasil para um protesto formal. A relação diplomática permanece marcada por divergências desde a posse de Milei. No momento, não há indicações de ruptura, apenas um desgaste evidente nas relações bilaterais.
A fonte da notícia é www.poder360.com.br. IA leva trabalhadores a assumirem funções de outras áreas, diz OpenAI. Ditado por um estudo da OpenAI divulgado nesta segunda-feira, 27 de julho de 2026, mais de 800 mil mensagens enviadas por usuários norte-americanos ao ChatGPT revelam que 43,5% das mensagens específicas de trabalho envolvem tarefas que normalmente requereriam outro profissional, enquanto a proporção sobe a 16,8% quando consideradas todas as mensagens relacionadas ao trabalho. A empresa descreve este fenômeno como task crossover, evidenciando que a IA reduz a divisão tradicional entre profissões. Exemplos ilustram vendedores que analisam dados de clientes com a IA, profissionais de marketing que resolvem questões de sites sem recorrer a desenvolvedores e pequenos empresários que revisam contratos ou realizam análises financeiras básicas pelo chatbot. Entre os setores mais afetados, experiência do cliente e design destinam 75% das mensagens, seguidos por recursos humanos, 69%, jurídico, 56% e marketing, 53%, com tarefas de marketing e engenharia se espalstrutindo entre diferentes áreas. Menores empresas são particularmente propensas a utilizar IA para funções que em organizações maiores seriam delegadas a equipes especializadas. O estudo não mede impacto sobre emprego ou produtividade, mas sugere que tais mudanças podem prefigurar novas descrições de cargos e estatísticas de mercado. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Governo Lula formaliza queixa na OMC contra tarifaço dos Estados Unidos. A medida questiona especificamente as sobretaxas de 25% e 12,5%, que o Brasil considera injustificadas e contrárias às obrigações comerciais dos Estados Unidos. A medida questiona especificamente as sobretaxas de 25% e 12,5%, que o Brasil considera injustificadas e contrárias às obrigações comerciais dos Estados Unidos. A tarifa de 25% foi resultado de uma investigação direcionada ao Brasil pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, o STR, que citou o PIX, o comércio digital e outras políticas brasileiras como desvantagens para empresas norte-americanas. Já a tarifa de 12,5% abrange 85 países, incluindo o Brasil, sob a alegação de não implementação de proibição à importação de bens produzidos com trabalho escravo, um argumento que o governo brasileiro contesta veementemente, afirmando combater ativamente condições degradantes de trabalho. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. China diz que Estados Unidos tentam hegemonizar IA ao ameaçar tarifas chinesas. O Ministério do Comércio da China reagiu à ameaça dos Estados Unidos de impor sanções a desenvolvedoras chinesas de IA, alegando que o plano norte-americano visa hegemonizar a tecnologia e que as acusações de roubo de propriedade intelectual são infundadas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, prometeu investigar suposta violação de IP por modelos americanos, enquanto Pequim afirma que os modelos chineses, como o Kimi K3 da Moonshot AI, são fruto de pesquisa própria e não de cópia. A China alerta que sanções afetariam sobretudo as empresas norte-americanas, que dependem de modelos de código aberto chineses, e que tomará todas as medidas necessárias. Paralelamente, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa de 12,5% sobre produtos chineses, alegando trabalho forçado PAU. Pequim caracterizou o ato como protecionismo unilateral e disfarce de anexação de barreiras já estabelecidas em 20%. O debate se intensificou após alporados modelos mais avançados dos Estados Unidos, como o Claude da Anthropic, sendo acusados de serem destilados em Kimi K3. Enquanto Musk desafia a Moonshot a competir em próxima atualização do Grok, a disputa destaca a crescente rivalidade tecnológica e comercial entre os dois gigantes. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Moraes cobra explicações sobre tornozeleira de Débora do Batom.
O ministro Alexandre de Moraes exigiu que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo esclareça em até 5 dias as violações detectadas no monitoramento eletrônico de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom. A medida surge após a defesa da ré afirmar, em maio, que os registros de ausência de sinal GPS não indicam tentativa de fuga nem descumprimento das condições impostas pela Justiça. Moraes quer determinar se a falha na tornozeleira foi técnica ou um descumprimento da medida cautelar e, se for erro, exigir correções imediatas. A secretaria já confirmou que recebeu o mandado e responderá no prazo estipulado. Além disso, o ministro solicitou dossiários dos cursos de marketing e planejamento realizados na penitenciária feminina de Tremembé e exigiu os certificados assinados. O pedido ocorre dentro do contexto das centenas de processos do STF relacionados à invasão das sedes dos 3 poderes, onde o uso de tornozeleiras eletrônicas pode resultar na devolução imediata ao regime fechado caso seja violado. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Mídia argentina repercute falas de Milei e cita 31 bilhões em jogo. A imprensa argentina tem destacado as graves tensões diplomáticas entre os governos de Lula e Milei, descrevendo o conflito como uma das maiores crises nas últimas décadas. Milei visitou São Paulo para a Convenção Liberal de Flávio Bolsonaro e lançou insultos contra Lula, Alberto Gomes e o Supremo Tribunal Federal, provocando medidas sérias do Itamaraty que incluíram convocações ao embaixador argentino e a consultas diplomáticas. As repercussões se estenderam ao Clarín, La Nación, Página 12 e outras publicações, que registram a reação de figuras políticas e empresariais, bem como a crítica das relações comerciais bilaterais. 31 bilhões de dólares em comércio entre Brasil e Argentina em 2025 estão em apreço, enquanto a crise ameaça este comércio e a imagem política regional. Ao responder, Lula usou a ironia, questionando quem era Milei, e o chanceler Mauro Vieira destacou o desagrado do governo brasileiro. A situação revela uma divisão mais ampla na América Latina, com Milei buscando aliança com os Estados Unidos, particularmente com Trump, enquanto o Brasil se aproxima da China e do BRICS. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Flávio deve prestar depoimento à PF sobre falas contra Lula nesta terça. O senador Flávio Bolsonaro, PF, o MC pode condenar tarifaço, mas não suspender cobrança. A Organização Mundial do Comércio, OMC, tem a possibilidade de declarar incompatíveis as tarifas de freeze impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, recomendando a sua retirada e autorizando uma retaliação brasileira após decisão final. Contudo, a OMC não pode suspender imediatamente as tarifas enquanto o processo de consulta, que pode durar até 60 dias, está em andamento. O pedido de consulta brasileiro questiona tanto a taxa de 25% sobre produtos selecionados, quanto as cobranças de até 12,5% ligadas à fiscalização do trabalho forçado, ao mesmo tempo em que busca rever o problema na próxima reunião do G20. Se não houver acordo, o Brasil pode solicitar a criação de um painel de especialistas, embora os EUA tenham a possibilidade de bloquear seu início na primeira reunião analisatória. Exemplos anteriores, como o caso da China em 2018 e as disputas sobre aço e alumínio, ilustram que, embora os painéis possam condenar as tarifas, a remoção efetiva pode depender mais de negociações bilaterais do que de decisões definitivas da OMC, especialmente quando órgãos de apelação estão paralisados. Assim, a iniciativa brasileira serve para abrir negociações, buscar condenação legal e manter a possibilidade de contramedidas, mas a eficácia depende de acordos com Washington. A fonte da notícia é www.poder360.com.br. Currículos para casamento. Conheça o mercado chinês em que pais anunciam os filhos solteiros, listando idade, escolaridade, profissão, renda e patrimônio, além de atributos desejados no parceiro. O item often não envolve os próprios jovens, que apenas casualmente sabe que está em mercado. A prática evoluiu para um setor profissional, com casamenteiros que filtram candidatos bujeta e combinam perfis.
Enquanto a geração mais velha valoriza a estabilidade financeira, os jovens chineses buscam independência e afinidade, pressa mudanças na demanda e, portanto, estratégias novas. Agências ainda afirmam que aplicativos de namoro não garantem a mesma verificação de dados. A Lot Rides a confiança foi penetrada. Em suma, a tradição cine favorita continua, mas adapta continua em adapte edoreza 6 donor em raising plataformas e marketing digital avançado. A fonte da notícia é g1.globo.com. Sem citar Trump, Carmen Lúcia defende democracia e diz que ninguém deve interferir no país. Durante uma coletiva no Rio de Janeiro, a ministra Carmen Lúcia rebateu acusações de interferência estrangeira, especialmente de Donald Trump, reforçando que a democracia brasileira pertence apenas aos brasileiros. Em discurso à Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência em Niterói, ela relembrou a era da ditadura e como entidades como a SBPC serviam como âncoras de resistência, destacando a importância do voto e da urna eletrônica como instrumentos de legitimidade. A ministra reafirmou que a urna eletrônica é confiável, transparente e auditável, em contraponto às críticas de figuras políticas internas. Ela enfatizou que decisões só podem ser tomadas pelos próprios brasileiros, sinalizando que a participação popular é essencial para fortalecer o sistema democrático. O foco do evento foi equitária da soberania nacional e a necessidade de preservar instituições frente a tentativas de fragilização. Carmen Lúcia concluiu que o futuro do país depende de um eleitorado informada e engajada, defendendo que a vontade do povo deve conduzir o Brasil. A fonte da notícia é g1.globo.com. Isso foi o Giro de Notícias. Agora a gente vai para nossa amanhã, né? Porque já tá de tarde. Então eu desejo para vocês que fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e até logo mais. Valeu!